tema da nossa palavra hoje: duas falácias perigosíssimas do diabo contra os cristãos nesses últimos dias. Na verdade, eu coloquei esse título aqui, mas vocês vão ver que são duas falácias antigas. O diabo só muda as estratégias, né? A forma, o conteúdo do engano, das intenções dele é o mesmo. O diabo só muda as estratégias. Eu coloquei aqui duas, eu quero destacar duas, que eu vejo que nesses últimos dias ele tem usado demais para enganar os cristãos, o povo que está na igreja. Eu e você, que somos convertidos, andamos com Deus. Então, por isso eu coloquei esse tema aqui, amém? Duas falácias. O que é falácia? É algo que parece muito que é verdade, mas não é verdade. Uma falácia é uma mentira, é um engano, é um sofisma, é uma doutrina falsa, ok? Isso aqui é falácia para quem não sabia o significado da palavra. 1 Timóteo capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, esses textos aqui eu queria que você lesse junto comigo, porque no decorrer da palavra eu vou ler muitos outros sozinho aqui, para a gente andar mais rápido, mas esse eu queria que você abrisse, esses aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Amém? Posso ler? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, ok? 2 Timóteo, passa um pouquinho para frente aí, está bem pertinho, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, eu vou ler o 1 e depois o 13. Então, versículo 1 primeiro. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, igreja? Sim ou não? Sim, isso não é dúvida para ninguém, ok? Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tempos difíceis, são esses que estamos vivendo, hoje, agora. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas os homens dos últimos dias, perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo ainda, capítulo 4. Só vira a folha. Virou a folha aí? Capítulo 4, eu vou ler o 3 e o 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Diga misericórdia. Diga assim comigo, longe de mim este mal. Porque a Bíblia está falando que isso vai acontecer, já está acontecendo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus, a verdade. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu Deus, que realidade perigosa. Estamos vivendo ela hoje. E o último texto, Colossenses 2. Volta um pouquinho aí, está perto aí, mas volta um pouquinho. Colossenses 2, verso 8. Quem achou? Abriu, diga amém. Pronto, a maioria. Então vamos ler, acompanha aí comigo. Colossenses 2, verso 8. Quero que você veja junto comigo que a própria palavra de Deus está nos dizendo e nos alertando. Cuidado que ninguém vos venha enredar, enganar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, do sistema, e não segundo Cristo, não segundo a verdade. Amém?
Olha para mim aqui agora, deixa a sua Bíblia aí. Irmãos, nós nunca tivemos inseridos num cenário de tanto engano e de tanta resistência a Deus e à sua palavra. Nunca tivemos. Você e eu, nós, dessa geração, nós nunca tivemos inseridos num cenário de tanto engano, de tanta resistência a Deus e à sua palavra. A coisa está feia. O diabo está fazendo de tudo para enganar os crentes e tirá-los do caminho. Então essa palavra para nós hoje é um alerta. É para que você abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e perceba se porventura você não está sendo alvo dessas falácias que eu vou falar daqui a pouco. O Watchman Nee dizia que nos últimos dias o diabo chamaria reforço para enganar os crentes. Olha que legal isso aqui. O Watchman Nee, um autor muito conhecido, já lemos muitos livros dele, usamos muitos livros dele para ensinar a igreja nos cursos de maturidade, um grande teólogo. Ele disse isso. Nos últimos dias o diabo chamaria reforço para enganar os crentes e fazer de tudo para impedi-los de servir a Deus com intensidade, com perseverança de todo o coração, ou seja, do jeito que Deus deseja, do jeito certo. O diabo está chamando reforço para enganar os crentes nesses últimos dias. Satanás faria as pessoas estarem envolvidas muito com elas mesmas, com coisas secundárias e pouco preocupadas com Deus e o seu reino. É isso que estamos vendo hoje em dia. Outro teólogo muito conhecido, a W. Tozer, dizia que um dos piores enganos desses últimos tempos seria o fato dos cristãos acharem que podem servir a Deus do jeito deles. Você sabia disso aqui? Eu e você, nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Você deve servir a Deus do jeito de Deus, do jeito dele. Mas hoje em dia, dentro da igreja, muitos cristãos estão querendo servir a Deus do seu próprio jeito, da sua maneira, segundo a sua própria cabeça. Não existe isso na Bíblia. Eu e você, nós devemos servir a Deus conforme o jeito de Deus, dele. Está aqui, escrito aqui. Algumas verdades fundamentais da palavra estão sendo ainda mais agora do que no passado relativizadas, desconfiguradas, desconsideradas, superficializadas. E isso é um perigo para o povo de Deus. Perigo. A verdade está sendo posta como ultrapassada, mentirosa. O certo está sendo visto como retrógrado e errado. A retidão e a justiça estão banalizadas. É isso que estamos vendo, irmãos? Sim ou não? Sim. Isaías 59, 14. Esse aqui eu vou ler. Somente me ouça. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, e a verdade anda tropeçando pelas praças. Olha o que a Bíblia diz. E a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Meu Deus. Isaías, o profeta Isaías, falou isso aqui. Ele viveu isso aqui lá na época dele. Pensa se nós não estamos vivendo aqui hoje. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. É visto como errado. O Senhor viu isso, ele fecha o versículo. O Senhor viu isso, essa realidade, e desaprovou tudo isso. Deus se entristeceu. Bom, irmãos, diante desse cenário que eu já coloquei aqui nessa breve introdução, qual que é a função nossa? Nós pastores, nós líderes, qual é a nossa função diante desse cenário para com o rebanho? O que vocês acham? Qual que é a nossa função? Alertar o rebanho, instruir o rebanho, ensinar as ovelhas, mostrar o que está acontecendo, para que você não caia no engano, para que você também não seja presa do diabo fácil. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A nossa função é mostrar a importância de você permanecer na palavra de Deus. Porque o diabo quer tirar os crentes da palavra, da verdade. Nesses últimos tempos, como eu disse, muito mais do que num passado recente. Estamos aqui, cada pastor dessa igreja, domingo após domingo, para te alertar, para te ensinar. Porque o sistema aí fora está batendo forte demais. O sistema é forte.
Falei domingo passado sobre os gigantes. O sistema é um grande gigante, que eu e você temos que vencê-lo. Mas o sistema está batendo forte. E lembre-se, essa é uma frase do pastor Brito. Eu não sei se ele pegou de alguém, mas ele fala muito, usa muito. Eu anotei a primeira vez que eu ouvi. E é a pura verdade. O enganado não sabe que está sendo enganado. Porque se soubesse, enganado não seria. Então, olha o tanto que o engano é perigoso. Quem está sendo enganado, Edmund, ele sabe que está sendo enganado? Não sabe. Porque senão ele sairia, ele correria do engano. Então, quanto mais exposição à verdade, mais absorção da verdade. Eu vou falar de coisas aqui que você já sabe. Verdades bíblicas antigas, desde o princípio isso existe. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Mas por que tantos cristãos estão sendo enganados nessas áreas aqui que eu vou expor? Por que tanta gente dentro da igreja está caindo nas ciladas do diabo com relação a essas áreas? Por quê? Porque não absorve a verdade, conhece a verdade, tem contato com a verdade, mas a verdade não entra, não produz transformação, não gera fruto aqui dentro. Então, por isso que a gente tem que pregar em todo o tempo, insistir. Paulo falou isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele fala assim, prega a palavra, insta. Esse insta aqui, o que significa isso aqui? Vocês sabem? Insistir. Esse insta aqui não é Instagram, não. Hoje você fala insta, todo mundo lembra de Instagram, né? Insta, insista. Prega direto, o tempo todo domingo. Fala da verdade. Incansavelmente, repetidas vezes, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. É o que Paulo está falando. É o que nós fazemos aqui domingo após domingo. Então não pense você, às vezes você vai ouvir coisas aqui, pastor, isso aí eu já sei, já falou tanto sobre isso. Sim, mas tem muitas pessoas enganadas nestas áreas. Temos que repetir, temos que continuar falando. 1 Timóteo 4,13, ele diz, até a minha chegada, ele falando para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, insista nesse negócio, continue firme nessa doutrina aí, Timóteo. Não deixa de falar a verdade para o povo não, que senão eles desviam. O diabo engana eles. Timóteo, fala, dedica-se. É o que Paulo estava falando. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Todo tempo, em todo dia, você tem que renovar a sua maneira de pensar. Você tem que mudar a sua maneira de pensar para que você não seja enganado. Porque o diabo quer enganar nesses últimos dias, especialmente os que estão no caminho. Os crentes, os cristãos. Quem está lá fora já está com ele. Quem está lá fora já está perdido. Quem está lá fora, ele não precisa trabalhar, não. Ele quer pegar quem está aqui. Então, por isso, o alerta para nós hoje. E Deus tem ministrado no meu coração há algum tempo já a respeito dessas duas áreas aqui, muito importantes, muito sérias, que o diabo tem batido forte contra a vida dos crentes. Bom, então, qual seria, então, essas duas falácias? Vamos agora para a palavra propriamente. Que o sistema, o diabo tem batido forte nesses últimos dias. Eu quero mostrá-las e fazer o confronto com aquilo que a palavra diz, ok? Então eu vou mostrar o engano, eu vou mostrar a falácia, a mentira, o que está rolando aí fora, o que o sistema está tentando imprimir na sua cabeça, e depois eu vou mostrar o que a Bíblia diz. Qual a primeira falácia? Olha aqui, congregar regularmente não precisa mais. É isso que o diabo está jogando na minha mente, na sua mente. Fazer parte de uma igreja não precisa mais. Estar em plena e constante comunhão com o corpo de Cristo não precisa mais. Olha as falácias, o tanto que esse negócio aqui é perigoso. Esse negócio de ser pastoreado não existe mais. Misericórdia. O importante é você crer em Deus. O resto é cada um por si e Deus por todos. Não precisa esse negócio de você todo domingo estar na igreja. Você ser fiel, congregar regularmente. Não, isso é bobeira. É o que o diabo está jogando na cabeça dos cristãos nos últimos dias.
Olha aqui, hoje nós estamos com a igreja cheia. Por que nós não podemos ter a igreja cheia todos os domingos? Por quê? Por que tem crente dessa igreja aqui que vem uma vez no mês, só no domingo da ceia? Por quê? Ele está sendo alvo, ele está sendo preso do diabo com relação a esse engano aqui, ó, essa falácia. Congregar para ele não é prioridade. O sistema está vindo forte com esse engano e está pegando ele. Muita gente está sendo influenciada por isso aqui, ó. Não quer vir para a igreja. Não vai vir, não. Não preciso congregar. Eu posso ser crente na minha casa, sozinho. Não precisa de ninguém me pastorear. Esse negócio de viver a vida do corpo, comunhão do corpo, isso não existe. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia é totalmente o oposto disso. Mas o sistema está batendo forte. Atos 2, 42, 46. Eu vou mostrar agora o que a verdade diz a respeito do assunto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha o que a Bíblia diz. Diariamente. Diariamente. Hoje você tem que vir na igreja uma vez por semana só. Lá naquela época, a igreja primitiva era todos os dias. Hoje os crentes acham difícil vir um dia. Tirar 2 horas para Deus num dia da semana. Complicado. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Eu gosto desse texto aqui, que ele mostra as 2 asas do avião. Esse avião que a gente chama de vida cristã normal, esse texto aqui de Atos mostra claramente essas 2 asas. Uma asa representa as reuniões no templo, as grandes reuniões, essa aqui de hoje. E a outra asa do avião, as reuniões pequenas que acontecem nas casas, ou seja, as células. Então a Bíblia está falando que você tem que cumprir os 2 princípios. Uma vez na igreja, outra vez nas casas, durante a semana. Isso vai te ajudar a ser alimentado, nutrido e perseverar na verdade. Partiam o pão de casa em casa, todos os dias tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Juntos. Ali, esse texto eu amo ele. Tem princípios poderosíssimos aqui, fortes, que muita gente não percebe. Depois de declarar o salmo, no final ele fala assim, ó, o salmista. Ali, nesse ambiente de comunhão, no meio do corpo de Cristo, no ambiente do culto, quando todos estão congregados, olha o que acontece. Ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quem está aqui domingo após domingo, recebe vida e bênção de Deus. Muito mais do que aqueles que não vêm. É a Bíblia que está dizendo. Isso é uma verdade bíblica. Aquele crente que quer viver sozinho, isolado, sem congregar, ele está perdendo vida e bênção da parte de Deus. Se eu cortar esse dedo meu aqui e jogar fora, deixar ele ali, passar meia hora, 1 hora, ele vai começar a ficar preto, vai perdendo vida e começa a feder, porque eu desvinculei do corpo, eu cortei, tirei, vai morrer. É questão de tempo, vai feder e vai morrer. A Bíblia fala que a reunião dos crentes é um corpo de Cristo. Então a Bíblia usa essa comparação e joga a coisa para o campo espiritual para mostrar a seriedade. Se você sair, desvincular do corpo, deixar de vir, você vai feder e morrer. É o que a Bíblia fala. Você não é igreja sozinho, você é membro do corpo. Se você estiver desvinculado só, sem congregar, sem estar aqui junto, constantemente, regularmente, que eu não estou falando de congregar uma vez no mês, isso não existe, você perde vida e bênçãos da parte de Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Nos ajude, pastores, líderes, nos ajude a divulgar essa verdade para os seus irmãos de fé, lá na cela, com quem você tem contato, com aquele irmão que você sabe que não gosta de congregar, nos ajude a divulgar. Isso é um princípio bíblico. Quantas pessoas estão lá fora sofrendo, perdendo vida, perdendo bênçãos, fracos na fé, porque não cumpre esse princípio aqui. Hebreus 12, 23 e 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar.
sem parar, sem olhar para trás. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixeis de congregar, é uma ordem. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, alertas, né? Admoestação significa isso. E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então a Bíblia está falando que quanto mais o fim se aproxima, aí que você tem que congregar mais. Aí que você tem que ser mais diligente com relação a esse princípio. Aí que você tem que tomar cuidado para que nada concorra com esse princípio na sua vida de congregar. Veja bem, não estou falando... tem muitas pessoas que trabalham no horário do culto, no domingo. Tem muitas pessoas que às vezes no domingo está doente, de cama, impossibilitado de sair e vir para algum lugar. Estou falando desses casos. Estou falando de pessoas que matam o culto, não vêm para o culto por causa das mais banais e fúteis razões. Ele sai fora, acorda, sai lá fora para olhar o tempo. Hoje está nublado, não vou na igreja não. Aí outro dia ele sai lá fora, olha o tempo. Hoje o sol está quente, Lourdes, eu não vou na igreja não. Irmãos, você faz assim com relação ao seu trabalho? Você mata o trabalho, serviço, por qualquer coisa? Os jovens deixam de ir para a escola, mata as aulas por qualquer coisinha? Acordei cansado, indisposto, não vou na aula. É assim? Nós não fazemos isso com aquilo que é secular, mas fazemos isso com aquilo que é o princípio bíblico. Aí eu coloquei aqui, quem não congrega regularmente perde. Olha o tanto de coisas que quem não congrega perde. Abra os seus ouvidos, deixa esse negócio entrar aí dentro. Quem não congrega perde alimento espiritual fresco, novo, saudável e personalizado. Por que eu coloquei aqui personalizado? Porque nós pastores, toda vez que nós vamos preparar a palavra, uma oração que não falta, nunca falta. Eu tenho certeza que o pastor Brito, todos os pastores que ministram, fazem esta oração. Senhor, o que tu queres que eu ministre? O que as ovelhas precisam ouvir? O que a minha igreja precisa? Senhor, o que o Senhor quer falar com o povo? Fala comigo, Deus. Irmãos, todo pastor de verdade tem que fazer essa oração antes de vir ministrar. Por isso que eu estou dizendo aqui que esse alimento que você recebe aqui domingo após domingo, ele é personalizado, é de acordo com a necessidade do rebanho. Do nosso aqui no caso, nós pastoreamos esta igreja. O outro pastor lá da frente, da Assembleia de Deus, Deus vai falar com ele e entregar o alimento que o rebanho dele precisa. Então perde o alimento fresco, novo, saudável e personalizado. Perde a exposição à verdade, que tem poder curativo. Quando você está exposto à verdade, você é curado. Tem poder libertador, você é liberto. Tem poder instrutivo, você é instruído na verdade. Tem poder transformador, você é transformado pela verdade. Eu não estou falando aqui de outro livro, conceitos humanos. Nós não pregamos aqui nada que é de homens, natural dessa terra. Não, nós pregamos a palavra de Deus. Isso aqui é vida de Deus. O que é ministrado aqui é vida que está descendo aí para vocês e entrando. Então quem não congrega perde tudo isso. Se você não se alimenta corretamente e regularmente, você ficará fraco espiritualmente. E por consequência vulnerável aos ataques e enganos do inimigo. Observa a vida espiritual e o testemunho dos que não congregam. Observa. Tem certeza que você conhece uma pessoa dessa igreja que não congrega. Ele é dessa igreja só porque está no cadastro lá, mas você não vê ele aqui. Você não vê ele em nenhuma célula. Observa a vida dessas pessoas, a vida espiritual delas. Como é que elas se relacionam com Deus. Observa a vida dos crentes solitários, dos crentes isolados, que o sistema está chamando hoje de desigrejados. Quem já ouviu esse termo aí?
É o que eles estão chamando. Observa a vida desses e faça uma autoavaliação. Quem não congrega, perde vida que percorre no corpo de Cristo. Falei aqui lendo o Salmo 133. Perde bênçãos específicas para os que vivem a comunhão do corpo. O Salmo 133 comprova isso. Quem não congrega perde a oportunidade de oferecer louvor e adoração de forma coletiva, pública. Lá no céu, nós vamos fazer isso. Lá no céu, você vai se juntar aos anjos, querubins e serafins para adorar a Deus. Se você não fizer isso aqui como um treinamento, como é que você vai fazer lá? Se você não fizer isso aqui hoje, meia hora, como é que você vai fazer esse negócio a eternidade toda? Já pensou nisso? Isso aqui é um treinamento. O louvor e a adoração também tem poder curativo, libertador, aliviador, transformador, edificador. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pessoas: pastor, no momento do louvor Deus me tocou, no momento do louvor eu fui curada, no momento do louvor Deus falou comigo, no momento do louvor hoje eu fui aliviado pelo poder de Deus, pela presença de Deus, no momento do louvor e da adoração. Quando que isso acontece? Onde isso acontece? No culto, aos domingos, na igreja. Tem outro poder, não é a mesma coisa de você lá fora sozinho, tendo o seu momento de louvor e adoração. Os dois são importantes, mas um é diferente do outro. Quem não congrega perde a oportunidade de receber uma oração, um conselho, uma orientação de um irmão seu na fé. Às vezes você vem na igreja e sai daqui com a solução da parte de Deus, porque Deus usa alguém para chegar até você, com uma direção, com uma instrução, com uma oração, com uma palavra amiga, com um suporte, ajuda de alguma forma. Quem não congrega perde a oportunidade de ser chamado pelo nome, receber um abraço, um aperto de mão, testemunhar de bênçãos recebidas, compartilhar dificuldades e receber suporte. Quem não congrega regularmente perde muito nessa questão de dar e receber amor do próximo. Por último, quem não congrega perde ânimo, perde a esperança de continuar, perseverar até o fim, se esfria na fé, ou então fica morno, né? Quem não congrega, acontece isso aqui, ó. Se mistura com o mundo e nem percebe que está em cima do muro. Quem não congrega, acontece isso aqui, irmãos. Não se engane, o diabo quer falar para você que isso não acontece, mas isso acontece. Quem não congrega regularmente, ele se mistura com o mundo e nem percebe que está em cima do muro. E o pior de tudo, quanto mais você deixa de vir, menos você quer vir. Quanto mais você deixa de vir na igreja, menos você quer vir. Você acha que você vai ficar 1, 2, 3 domingos, 4 domingos sem vir, e no 5º domingo você vai estar louco para vir congregar? Morto de desejo, meu Deus do céu, está me faltando uma coisa, se eu não for eu morro? Não, não é isso que acontece, é o contrário. É o contrário. Olha isso aqui, o tanto que é interessante, achei isso aqui, falei, deixa eu levar para os irmãos. É o testemunho de 2 crentes antigos, e aí um falando bobeira e o outro falando a verdade. Certa feita, um crente antigo escreveu para um jornal uma carta. Olha o que o cara escreveu. Eu já tenho uns 30 anos que frequento a igreja sem falhar. Sou firme nos cultos. Já devo ter ouvido uns 3.000 sermões diferentes, mais ou menos, do meu pastor. Cantado uns milhares de hinos diferentes também. Mas, sinceramente, não sei se isso me valeu, viu? Não lembro dos sermões, não lembro das músicas. Sei não, tem hora que eu acho que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão perdendo o tempo deles com essa perseverança toda. Esse cara escreveu isso aqui e pôs no jornal. Aí veio um outro crente e falou, não pode, eu tenho que responder esse cara. Aí ele escreveu aqui, meu irmão, não caia nesse engano do diabo. Eu estou casado há uns 30 anos, mais ou menos também. Minha esposa deve ter cozinhado para mim e minha família umas 30.000 vezes. Uns 3.000 cardápios diferentes.
E eu, sinceramente, te digo, não me lembro desses cardápios, não me lembro do que comi, do que ela tanto já fez por mim e nossos filhos. Confesso que não me lembro também de muita coisa, se for olhar muito para trás. Mas de uma coisa eu sei e tenho certeza. Se não fosse esses anos todos de cuidado constante, alimentação saudável e correta, eu sendo nutrido o tempo todo junto com os meus filhos, por toda a comida que ela preparava para nós, eu estava perdido e morto. Fica a dica para você, acorda crente, ele escreveu. Então o que isso ensina para nós? É bem verdade que você muitas vezes não vai lembrar dos sermões distantes, das músicas. Às vezes a gente prega aqui, aí a pessoa vem aqui na igreja durante a semana, a gente pergunta aí, o que foi pregado no domingo? O que você vai ministrar na sua cela? Ela põe a mão na cabeça e fala, espera aí, pastor, deixa eu pensar aqui para ver se eu lembro. Isso acontece, mas uma coisa é certa, você estando aqui domingo após domingo, você congregando regularmente, você participando de uma célula, você estando conectado ao corpo, você é alimentado, você é nutrido, você é sustentado por Deus. Isso acontece, é o que a Bíblia ensina. Ao passo que se você não cumpre esse princípio, o contrário acontece também. Você se esfria, você desanima, você fica vulnerável aos enganos do diabo. A vida fica difícil para você, porque quando o crente está distante de Deus, ele começa a olhar a vida muito pela ótica natural. Tudo fica difícil, ele começa a reclamar de tudo. Então, irmãos, essa é a primeira falácia que eu queria trazer para os irmãos. O diabo está enganando muitos crentes hoje em dia, nesses últimos dias, aliás, com essa falácia. Eu quero passar para outra aqui, dizendo para você, não deixe de congregar regularmente. Não deixe de estar conectado ao corpo. Faça um desafio para você mesmo, que um dia eu fiz. Eu fiz esse desafio para mim lá atrás. Falei, Senhor, eu quero quando eu matar um culto, que eu sinta a mesma falta quando me tira o café da manhã, o almoço, a janta. Uma vez eu fiz essa oração, esse desafio para mim mesmo, Marlene. Porque eu queria que quando eu faltasse o culto, algo ficasse ruim dentro de mim. Faça esse desafio para você. Se for qualquer razão justa, a gente compreende, a gente sabe. Mas se não tiver motivo, se não for nada, não deixe de vir para a igreja todos os domingos. Coloque isso como algo sagrado na sua vida. Não deixe de participar de uma célula, porque vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ser nutrido, sustentado, abençoado, sem perceber por Deus. Amém? Segunda falácia. É duas, né, que eu falei? Segunda. Família tradicional, no padrão bíblico, no padrão de Deus, está se tornando coisa do passado. Olha o tanto que isso aqui é sério. Falar agora de família. Está caindo em desuso, saindo do foco, deixando de ser a célula principal. Família não está sendo mais a célula principal. Sendo literalmente atacada e destruída pelo diabo. Então o diabo está com essa segunda falácia hoje, nos nossos dias. Nós sabemos que o alvo principal do diabo é o que, irmãos? As famílias. Sempre foi, ele quer destruir as famílias. Ele atacou lá no princípio, lá no começo do mundo, ele atacou a família, representada por Adão e Eva. Então de lá para cá, o alvo principal do diabo sempre foi, sempre será as famílias. Mas nesses últimos dias, ele está atacando muito mais. Ele está destruindo famílias de muitos cristãos que estão dentro da igreja. Aí eu coloquei aqui três aspectos, né, relacionados a essa questão da família. 3 mentiras dele, 3 estratégias dele, do diabo, para destruir as famílias. Quais são? Casamento é sofrimento, casamento é prisão, casamento é porcaria. Estou usando esse termo aqui porque eu vou mostrar um vídeo aqui e é o termo que o rapaz usa. Casamento é tristeza. Casar não casa não, meu irmão, pelo amor de Deus, você quer casar, você vai sofrer a vida inteira. Corre desse negócio, esse negócio é do diabo. Essa palavra casamento, essa instituição casamento está descredibilizada, hoje muito mais do que antes. Outra mentira, outra estratégia dele, ter filhos é complicado demais, dá trabalho.
tira minha liberdade, tira minha paz. Não quero nem pensar em ter filho. Vocês já viram que os casais de hoje querem ter filhos, irmãos? Não querem. Quando tem um. Antigamente os casais tinha 10, 8, 7, 5, era normal, né? Os casais de hoje não querem ter filhos, porque filho está sendo colocado como algo difícil, complicado, tira minha paz, tira minha liberdade, dá trabalho, é complicado. Irmãos, olha que mentira do diabo, terrível. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, o que na nossa vida não dá trabalho? Me fala, tem alguma coisa na vida que não dá trabalho? Tudo dá trabalho, cara, tudo. Mas o diabo quer imprimir isso na mente do crente. Filho, você vai acabar com sua vida. Não, viva sozinho, só você e sua esposa. Filho é do diabo agora. Ter filho é complicado, dá trabalho, estraga a minha paz, tira a minha liberdade. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Mas tudo isso ele está fazendo para destruir a família. O alvo do diabo é a família. Não são os filhos, não é o casamento em si, é a família. E a outra mentira dele, ser fiel para quê? Isso é coisa do passado. Traição é normal hoje em dia. Uns são felizes sendo fiéis, outros são felizes sendo infiéis. Qual o problema? Simples assim. Fidelidade? Ih, se um dia existiu, hoje não tem isso mais não. Hoje o homem pode ter várias mulheres, a mulher pode ter vários homens. Traição hoje é normal. Eu peguei a letra de uma música aqui, de uma só. Mas se você for pegar essas músicas de hoje, mundanas, você vai ver que quase todas, irmãos, quase todas fazem apologia à infidelidade, de maneira subliminar. Mas tem umas que é de maneira direta, descarada. Eu peguei essa aqui de raiva. Falei, não é possível que uma pessoa compõe uma música dessa. Está aí rolando, é um funk aí, ó, que está rolando aí. Olha o nome da música. Fidelidade é coisa do passado. Novinho, não entra em desespero não. Sabia já da minha fama. Agora nem vem me dizer que quer ficar solteiro. Depois não vem pedir para voltar. É melhor você pensar direito. Porque quando a gente se envolveu, você estava ciente que eu era desse jeito? Meu Deus do céu. Então para com esse caô. Eu nem sabia o que significa esse termo aqui, caô. Talvez os adolescentes, os jovens saibam. Aí ela fala aqui, ó, então para com esse caô, hoje em dia tudo isso é normal, e você sabe que a fila é grande, tu não vai querer voltar para o final. Fidelidade é coisa do passado, a moda agora é traição, e se você quiser ficar comigo, tem que aprender a dividir o pão. Olha a letra da música, irmãos. A letra da música, a gente ri, mas a coisa é de chorar. É sério, é sério. Eu tentei ler aqui mais ou menos na melodia da música, porque aí fica mais fácil, né? Mas o refrão é, fidelidade é coisa do passado, a moda agora é traição, se você quiser ficar comigo, tem que aprender a dividir o pão. Meu Deus do céu. Mas é o que o sistema está divulgando. É o que o sistema está jogando na mente dos homens, das mulheres, dos jovens. Presta atenção aqui em mim agora. Foi bom a gente descontrair um pouquinho que você acorda. Isso aqui é muito sério. O diabo quer fazer isso. O diabo quer fazer você achar que isso aqui é normal. O diabo quer fazer você viver isso aqui. Mas isso vai diretamente contra a palavra de Deus. Diretamente contra a verdade, irmãos. A Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom e perfeito. Quem criou o casamento? Deus. Quem criou a família? Não tem como ser algo ruim, não tem como ser isso que ele está falando. Isso aqui é o que o diabo está imprimindo na cabeça dos crentes. Casamento é uma bênção, a Bíblia diz, Gênesis 2,18. O próprio Deus falou isso aqui, não é bom que o homem esteja só, cara. Não é bom, tem que ter uma mulher. A Bíblia disse, não é bom a mulher viver sozinha, o homem viver sozinho, não. Deus falou, vocês têm que viver os dois juntos, unidos. Eu planejei isso desde o princípio. Eu criei assim, eu determinei assim. É o que a Bíblia diz. Mas o sistema está vindo com essa mentira. Hoje eu falei que muita gente não está querendo ter filhos, mas muitos não estão querendo casar também. Por quê? Porque essa mensagem está influenciando eles. Muitos jovens não querem casar. Acham que vão ser felizes sozinhos.
Não, isso é mentira do diabo. Casamento é uma bênção. Casamento foi algo projetado por Deus. Gênesis 2:23, disse o homem: essa é afinal osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, pois o varão foi tomada. Eu peguei esse texto aqui porque a Bíblia mostra que Adão comemorou a criação de Eva. Mulher não é problema não, homens. Mulher é bênção. Mulheres, homem não é problema não, homem é bênção. É o que a Bíblia diz. O próprio Deus falou isso aqui e Adão comemorou. Ai, graças a Deus. Ele diz essa expressão aqui, afinal, oh, graças a Deus, obrigado, Senhor, o Senhor me deu uma mulher, eu estava para morrer. É esse sentido aqui. É esse sentido bíblico. Mas o mundo está falando, não, você quer um problema, arruma uma mulher. Você quer um problema, arruma um homem. Mentira do diabo, falácia, engano. Você tem que correr disso. Se você entrar nessa, você vai cair no engano dele, vai sofrer. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está aqui, ó, o casamento aqui, criação de Deus. E depois Jesus ratifica, confirma isso, lá em Mateus 19, não vou ler, eu separei só esses textos aqui. Então para com essa bobeira, rejeita essa mentira, não aceite viver aquém daquilo que Deus projetou para o seu casamento. Se você está aceitando, você está aceitando a mentira do diabo. Você tem que ser feliz no seu casamento, você tem que viver bem com a sua esposa, você tem que viver bem com o seu marido. Você tem que fazer a sua casa, homem e mulher, ser uma bênção, porque é o projeto de Deus. Se não está assim, cuidado, faça uma autoavaliação. Pode ser que o diabo esteja colocando um engano na sua vida com relação a essa questão aqui. Filhos, é o pensamento do século. Filhos é problema, filho é peso, filho é prisão, filho é o quê? Enfado, pensamento do sistema. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Tenham filhos. Deus erra? Deus mente? O mundo está falando, não tenha filhos. A humanidade está morrendo, está acabando. Quantidade de velhos muito grande, desproporcionalmente muito grande, muito maior do que a quantidade de nascimentos, de novos. Porque o diabo quer acabar com a humanidade, quer acabar com a família. É o plano dele que está por detrás de tudo. Mas a Bíblia está falando aqui, Deus ordenou lá no começo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Salmo 127, 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Alexandre, estou vendo Alexandre e a esposa lá com 2 nenenzinhos. Que bênção, meu irmão. Eles vão trazer muita alegria para você. Dá trabalho? Claro que dá. Não quero ser aqui, mas é bênção. É plano de Deus, é projeto de Deus. Amém? A Bíblia está falando aqui, ó, feliz é o homem que tem filhos. Enche deles a sua aljava. Já viu tanto que o Marcial é feliz, o Luzeni? Já viu? Charles, quase que chega, mais feliz também. Quem mais? Tem muito filho aqui. Tiago, mais um? Meu Deus, que bênção. Aplauda, irmãos, vamos aplaudir. Quem sabia disso? Nossa, que bênção. Olha, recebi a notícia aqui agora. Que glória a Deus, fico feliz. Filho é bênção. Filho é bênção. Repita, filho é bênção. Provérbios 17, 6. Coroa dos pais são os filhos. Uai, coroa, a Bíblia está usando esse termo, irmã Maura. Coroa. Coroa é algo que traz a ideia de recompensa, de alegria, de autoridade, de honra, de posição, de galardão. A Bíblia está falando que os filhos são coroa dos pais. João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, ela se anseia
pois a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição por causa do prazer e da alegria de ter colocado no mundo um homem, um filho. Então, filho é bênção, mas o sistema está falando, é maldição, não tenha filhos, vai tirar sua liberdade, vai tirar sua paz. Não, o diabo está por detrás disso tudo e ele quer destruir a família. Filhos são bênçãos de Deus. São bênçãos. E por último, a questão da fidelidade, que eu falei, até li a letra da música aqui, os irmãos acharam engraçado, mas como eu disse, essa aqui é uma música que eu peguei, porque eu falei, não é possível, aqui está muito escancarado a coisa. Mas se você pegar as músicas de hoje, sertaneja principalmente, você vai ver que praticamente todas falam contra essa questão aqui da fidelidade. E fazem apologia à infidelidade. Você homem, você mulher que está aqui hoje casado, muito cuidado com isso. O diabo quer destruir a sua família através da infidelidade, da traição, do divórcio, do adultério. Homens dessa igreja, mulheres dessa igreja, abram os olhos, abram os seus ouvidos. Deus está falando conosco. Essa mensagem aqui é diabólica. A Bíblia fala contra isso aqui. Salmo 101, verso 6, os meus olhos estão à procura dos fiéis. Deus está procurando quem é fiel. Esse ele procura, ele está indo atrás dos fiéis. Não está fácil achar, não. Provérbios 5,8, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não dês a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida. Quem escolhe esse caminho do adultério, do divórcio, da prostituição, a Bíblia diz que vai gemer no final da vida. Misericórdia. Isso é perigosíssimo. Homens, mulheres dessa igreja, abram os seus olhos. A Bíblia está dizendo que o fim são gemidos de dor quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Provérbios 5, 15, 18 e 20, bebe a água da tua própria cisterna, Salomão está falando. Ou seja, você tem que aproveitar a sua própria mulher, a sua esposa. Bebe a água das tuas correntes e do teu poço, seja bendito o teu manancial, não do outro. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, homem, mulher. Porque filho meu andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Salomão está alertando aqui. 1 Coríntios 7,2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Irmãos, essa mensagem, esse engano, essa falácia está entrando dentro da igreja. Homens, corra desse negócio. Mulheres, corra desse trem. A Bíblia está falando que o final é dor, é gemido, é desgraça, é sofrimento. Mas o diabo está querendo mostrar, enganar muitos cristãos com a traição, com o divórcio, com o adultério. Para a gente fechar, não se engane, é uma conspiração cósmica e espiritual em vigência para destruir a família. Vai um alerta especial para todos nós com relação ao nosso cuidado com a nossa família. Eu e você, esse alerta é para mim também, para você. Se a família e o casamento não vai bem, nenhuma outra área da vida vai bem. Veja bem, se a sua família não vai bem, seu casamento não vai bem, as outras áreas da sua vida, observe para você ver, está ruim. Quando eu discuto com a Bárbara, graças a Deus já tem um tempinho que isso não acontece. Mas quando a gente discute, eu passo o dia mal, cara. Eu fico igual, um dia o pastor falou que é o sinal dos ansiosos, né? Mas isso é verdade mesmo, a psicologia fala sobre isso. O ansioso, ele está o tempo todo assim, ó. Já reparou? Quando você está preocupado com alguma coisa está te incomodando aí dentro? Aí quando a gente discutia, eu vinha para a igreja trabalhar, passava o dia inteiro mal. Ficava assim lá na minha sala. É porque alguma coisa lá dentro não está bem. Você não trabalha bem, você vai para a escola, você fica mal, você encontra qualquer um durante o dia, você trata mal, sua paz vai embora. Se você não está bem na sua casa, na sua família, outras áreas da sua vida vai mal.
Olha o tanto que isso é sério, a responsabilidade nossa é grande. Hendrickson, um grande teólogo do Novo Testamento, olha o que esse cara diz. A atmosfera espiritual vivida dentro do lar, dentro da sua casa, será diretamente refletida na igreja, no trabalho, na sociedade e na nação. Então o ambiente espiritual da sua casa é importantíssimo. Você vai levar esse trem lá para fora. Se for bom, vai levar coisa boa. Se for ruim, você vai levar coisa ruim. A Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, família, tem negado a fé, e é pior que o descrente. A Bíblia fala que quem nega o cuidado com a família é pior do que o ímpio. Presta atenção nisso. Também diz que devemos governar bem a nossa própria casa primeiro, criando os filhos sob a disciplina do Senhor. Maridos amando a mulher como Cristo amou a igreja. Mulheres submetendo os maridos, como a Bíblia diz. Aí sim, depois você vai governar na igreja, vai liderar na igreja, primeiro a sua casa. Sendo assim, ainda temos lá 4 minutos. Eu fecho com essas perguntas aqui. Vamos terminar no nosso tempo. Como está seu matrimônio? Sua aliança está estabelecida, consolidada na rocha, no Senhor, na verdade? Os problemas e crises que aparecem na sua vida têm sido solucionados à luz da palavra de Deus? Ou os problemas vêm dentro da sua casa, seu casamento, você vai jogando para debaixo do tapete, vai deixando, até virar aquela bomba e explodir um dia? Você é feliz no seu casamento? O seu casamento é referência dentro da igreja, na sua família? Você percebe que Deus te transforma, te molda através da sua relação conjugal? Porque Deus usa muito o expediente da vida conjugal para nos tratar, para nos moldar. Como está a criação dos seus filhos? Você tem ensinado eles no caminho? Ou você tem sido aqueles pais que só estão ensinando o caminho? A Bíblia diz que nós temos que ensiná-los no caminho. Há uma diferença de ensinar os filhos o caminho. Quem ensina fala para ele, olha lá, o caminho é esse, vai. Eu não vou não, pode ir, vai. Não, quem ensina no caminho, vai junto com o filho. Dá o exemplo. Esses dias eu vi um pai deixando o filho aqui para a célula, e eu lembrei disso, comentei com a Bárbara lá, não frequenta a célula, nem congrega direito, mas está trazendo o filho para a igreja. Ele está ensinando o caminho, mas não está ensinando no caminho. Ele não está sendo exemplo para o filho dele. A influência vai ser muito pequena, muito pequena. Como está seu tempo dedicado à sua família? Você tem feito de tudo para poder declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor? Ou seu casamento, sua família está desajustada, você tem passado por problemas, você tem visto o diabo enganar você e você não está fazendo nada, você está aceitando? Quero fechar com essas perguntas. Hoje mesmo você pode decidir mudar toda essa realidade. Eu mostrei hoje 2 falácias que o diabo está batendo forte demais nesses últimos dias. E o meu desejo é que eu e você, nós estejamos com os olhos abertos com relação a isso aqui. Esses vídeos representam a mensagem do sistema, mas eu mostrei para os irmãos o que a Bíblia mostra, diz, ensina. Você quer seguir o sistema? Ou você quer seguir a palavra? Você quer ouvir o engano do diabo? Ou você quer ficar com a verdade?